Nos verbos, nós precisamos identificar o valor semântico, sintático e morfológico que o verbo tem. Nós identificaremos o valor semântico porque, como o verbo vai situar uma situação em um determinado espaço temporal, ela vai definir, a referência semântica vai definir qual o tipo de informação que está sendo transmitida. Sintático porque ele tem um valor de relação, ele estabelece uma relação dentro da construção. Só há uma função sintática exercida pelo verbo, qual é? Para evitar o silêncio constrangedor, eu mesma respondo. Eu tenho aí o valor sintático único de predicado. Afinal de contas, verbo é uma informação. Aí ficou mais bonito, não ficou, gente? Morfológico, e esse é o ponto com o qual nós vamos trabalhar, é justamente a análise do verbo de acordo com a sua forma. Afinal de contas, morfo significa o quê? Forma. Lógico é justamente estudo. Então, a relação morfológica estabelecida pelo verbo é para você identificar também quais são as características da forma verbal. O verbo é a classe gramatical que mais varia, que mais modifica a sua forma, e é por isso que ele é tão complicado na opinião de alguns. Não esqueçam que isso aqui está no módulo só com uma outra formatação, mas o conceito é o mesmo. Morfologicamente, o verbo ele vai ter a sua estrutura modificada em número, pessoa, em modo e em tempo. Ele vai estabelecer para mim uma relação também de identificação de uma voz, que é justamente a forma como o verbo vai se comportar em relação ao seu sujeito. Se esse sujeito é um sujeito ativo, se é um sujeito passivo, reflexivo ou com a ideia de reciprocidade. E aqui a relação de aspecto. O aspecto mais importante, os aspectos mais importantes do verbo são aqueles apresentados no passado. Porque se a situação já aconteceu, ela pode ter sido pontual ou pode ter sido prolongada, dando aí para mim um aspecto que nós identificamos como um aspecto perfeito ou imperfeito. Lembram disso, né? Só é uma retomada aqui para nós prosseguirmos. Os modos e tempos verbais, classificação de verbo. É classificação em modo tempo, é classificação em número pessoa, é classificação em estrutura, se ele é regular, irregular, é classificação de conjugação, se é primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Então você tem muitas formas, muitos momentos ali para classificação, muitas vertentes, na verdade. A vertente relacionada com a percepção modo temporal é para vocês identificarem a intenção de fala. Se eu tenho a intenção de marcar uma certeza, e aí, eis o meu indicativo. Se eu tenho a intenção de marcar uma possibilidade, eis aqui o meu subjuntivo, também chamado de conjuntivo, porque estará sempre próximo a uma conjunção. A relação do imperativo, quando eu desejo marcar uma ordem, ou alguns apresentam o infinitivo como uma forma de modo verbal. Por qual motivo? Apesar de ser forma nominal do verbo, o infinitivo marca uma indeterminação, olha, uma indeterminação temporal. Lembram do exemplo da aula? Minha mãe pediu para eu casar. Casar em algum momento específico? Não, então não tenho determinação temporal. É diferente de quando eu casar, convidarei Denise que não está aqui. Lembram disso, né? Eu tenho, portanto, quando eu casar, há uma determinação temporal na jogada. Encontramos aqui a relação dos aspectos perfeito e imperfeito. O imperfeito só são relações estabelecidas em passado. O imperfeito é algo inacabado, prolongado, é algo com ideia impontual. E o perfeito é algo finalizado, definido, determinado, tá? Eis aqui a questão dos tempos. O tempo no indicativo ele vai se multiplicar. Eu tenho o presente, que nem sempre é presente. Encontramos um pretérito dividido em 3 referências de pretérito. O pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. E eu tenho 2 futuros. Futuro do pretérito e futuro do presente. Chamamos a atenção no dia da aula que o futuro do pretérito é o tempo mais cobrado em prova. Por qual motivo? Apesar de ser indicativo, ele está no campo da
condição. É o nosso tempo condicionado. Rose, como assim? Eu faria uma boa prova se tivesse acordado cedo e conseguido chegar a tempo. Mas se vocês tivessem vindo, teriam também passado pela experiência. Passaram pela experiência? Não. Mas teriam passado? Sim. Não há dúvidas de que teriam passado. O que acontece aí é uma certeza condicionada. Eis aqui o meu subjuntivo. Vai ter 3 tempos somente. Eu tenho o presente do subjuntivo, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Os verbos intransitivos pedem coisa? Não. Os verbos intransitivos, olha, eles nunca pedem uma coisa, mas eles podem pedir o quê? Uma circunstância. Aqui vai ser qual classe gramatical? Advérbio. E advérbio é um modificador verbal. Advérbio, portanto, completa? Não. Advérbio modifica, circunstancializa. Ele pode até determinar, mas completar, não. Os verbos intransitivos, portanto, para que você declare que um verbo é intransitivo, ele não pode pedir uma coisa, porque quem pede coisa é o verbo transitivo. E aí os transitivos, eles vão ser divididos em transitivos diretos e transitivos indiretos. Os transitivos indiretos, eles sempre, olha, eles precisam sempre de uma preposição. A preposição, ela é obrigatória. Os diretos, eles normalmente não precisam de preposição. Por que nós frisamos para a questão do normalmente? Porque existem os objetos diretos preposicionados. E aí, na aula passada, nós fizemos o seguinte. Quando é que eu vou perceber que eu tenho um objeto direto preposicionado e não um objeto indireto? Quando o sentido do meu verbo não mudar. É o caso do verbo usar, por exemplo. Eu usei o perfume e eu usei do perfume. Eu mudei o sentido do verbo usar? Não, eu mudei a quantidade do objeto. A mudança de sentido não está no verbo, está no objeto. Para eu mudar a transitividade verbal, eu tenho que mudar o sentido do verbo. É o que acontece com o verbo assistir. Se eu estou assistindo no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto. Eu assisto aos filmes de TV. Mas se eu estou assistindo no sentido de morar, eu assisto em Salvador, eu estou aí com o verbo intransitivo. Se eu mudar o sentido do verbo, eu mudo a transitividade verbal. Ok? Ok? Pode ir, não pode? Beleza. Os verbos de ligação acontecem somente quando eu tenho um estado, uma característica, quando minha informação é informação nominal. Então, antes de identificar se é verbo de ligação, você precisa classificar o tipo de informação. Se não for uma ação, se não for um acontecimento, se não for um fenômeno natural, se não for uma ideia de posse ou ideia de necessidade, só pode ser uma ideia de estado. E se há uma ideia de estado, nosso verbo é um verbo de ligação. Eu tenho de ação certa e não condicionada. Eu tenho os verbos transobjetivos. A palavra transobjetivo lembra o quê? Se eu for dividir em 2 partes, eu divido onde? Trans e objetivo. Olha, quando você transpõe, quando você transfere, quando há uma transversal, você não tem uma ideia de gancho de ligação? Não tem uma ideia? Não se estabelece essa ideia? É algo que vai além, que está para além. Eu encontro esse trans com a mesma relação de algo além, tá? Objetivo lembra o objeto. Então, o que é um verbo transobjetivo? É um verbo cuja informação vai além do objeto. Rose, não entendi. É quando eu apresento uma determinada construção que, para ter informação completa, requisita não somente de um objeto, mas de um estado para esse objeto. Rose continua não entendendo, porque, como eu repito sempre, português ele é visual. Você precisa identificar uma referência visual. Então, é muito de contexto, é muito de exemplo. Vamos aqui identificar. Chamei Carlos
para uma reunião. Chamei Carlos de político. A depender da situação, estou fazendo um xingamento, né? Quando eu indico que eu chamei Carlos para uma reunião e indico que chamei Carlos de político, esse verbo chamar, ele se comporta da mesma forma que o de baixo? Se comporta ou não se comporta? Não, não se comporta. Então, se eles têm comportamentos diferentes, eles são classificados também de forma diferentes. Tudo que tem um valor semântico diferenciado, eu vou ter que analisar de forma diferenciada. Depois falam que isso em português são as exceções. São exceções? Não. Cada contexto tem o seu critério de avaliação. Então, eu encontro aqui dois verbos que, apesar de terem uma grafia idêntica, eles têm comportamentos distintos. Aí, se eles vão ter comportamentos distintos, o mais natural é que haja uma transitividade distinta. Concordam comigo? Porque se eu mudo o sentido do verbo, eu mudo a sua transitividade. O verbo chamar aqui está no sentido de quê? Ótimo, esse foi só mostrando ali para a câmera. Está no sentido de quê? De chamar. É igual a como é que se escreve. É assim. Assim como, né? É no sentido de convidar, de convocar. Quando eu apresento, chamei Carlos acima para uma reunião, estou no sentido de convidar, de convocar. E no de baixo, é no sentido de convocar? Não. Minha informação acima é uma informação sobre quem? Sobre uma ação de quem? Sobre uma ação minha. Eu chamei Carlos para uma reunião. Mas a minha informação de baixo é somente sobre uma ação minha? É somente sobre uma ação minha? Não. É sobre também uma ação minha, porque eu chamei, não é? Então, é uma prática que eu exerci, mas eu não estou chamando no sentido de convocar. Eu estou chamando no sentido de conferir a Carlos uma característica. Então, se eu parar aqui, eu tenho a mesma informação? Então, significa dizer que essa estrutura também faz parte de minha informação, também é essencial para a minha informação, não é? Eu tenho dois tipos de núcleos nessa informação, portanto. A ideia de chamar é importante porque é uma informação sobre mim. E a ideia de política é importante porque é uma informação sobre Carlos. Ok. Essa informação sobre Carlos não é uma característica de Carlos? É uma característica, eu posso dizer que é um estado. Chama, mas que é uma adjetivação também. Esse chamar, vamos pensar aqui numa ideia de ação. Beleza? Nesta informação que eu estou apresentando, eu tenho somente a ação? Tenho somente a ação? Tenho somente o estado? Eu tenho uma ação e um estado. Portanto, meu núcleo vai ser um verbo, mas também vai ser um nome. Como é o nome dessa informação? Informação, verbo, nominal. E como é que eu chamo informação? Informação é a mesma coisa que predicado. Então, que tipo de predicado é esse? Predicado, verbo, nominal. Mas, Rose, o que isso tem a ver com a classificação do verbo transobjetivo? Minha informação está somente no verbo ou transcende aqui o verbo? Está além do verbo, portanto. Então, minha informação está transobjetiva. Meu verbo, portanto, ele é transobjetivo. Belezinha? Quem determina se ele é ou não transobjetivo é a informação. Se nessa informação não tenho somente o verbo, eu tenho um objeto ligado ao verbo, mas também tenho uma característica para este objeto. Essa característica não é essencial? Se é essencial, é um estado. Ou seja, o núcleo dessa minha informação também está no nome. Entendeu? Então, eu não posso, de forma alguma, indicar que este verbo aqui
se comporta da mesma forma que o de cima. Eles estão se comportando de modos diferentes e por isso eles são diferentes. Rosila, na prova, eles vão cobrar se o verbo é transobjetivo? Não com essa linguagem. Ele não vai requisitar que você identifique a nomenclatura dada ao verbo. Pelo menos eles não estão fazendo isso ainda. Mas é muito interessante perceber a diferença entre a construção chamei Carlos de político e a construção fiz barcos de papel. Reparem só, na construção de cima, eu tenho um verbo que pede uma coisa. Quem chama, chama alguém, não é isso? Então, eu vou chamar Carlos de objeto e eu chamo de objeto direto. Beleza. Eu não posso chamar de político de objeto indireto. Porque de político está se ligando ao verbo chamar ou ao nome Carlos? Está se ligando ao nome Carlos. Só seria objeto se estivesse se ligando ao verbo. Mas muita gente acaba chamando de objeto indireto. Se quem chama alguém para alguma coisa, tá? Aí eu tenho essa relação de objeto indireto no de cima. Mas aqui no de baixo, de político não pode ser chamado de objeto indireto, porque um objeto indireto se liga com o verbo transitivo indireto. Eu tenho essa ligação? Não, a ligação à sintaxe, porque sintaxe é a mesma coisa que ligação. A sintaxe dispara para Carlos e não para o verbo. Ficou clara essa relação de cima? Beleza. Na relação de baixo, eu tenho fiz, que é um verbo transitivo direto. Afinal de contas, quem faz uma coisa. Essa coisa são os barcos, portanto, os barcos, aqui é o meu objeto direto. De papel, é uma característica dada aos barcos. Você olha aqui o de político, você olha o de papel e pensa, são duas características. Não são duas características? Eles se comportam da mesma forma. Se comportam da mesma forma? Não. Porque reparem só, se eu digo que eu chamei Carlos, Carlos, ele é de fato político ou isso é uma consideração minha? É uma consideração minha. Mas quando eu digo que eu fiz barcos de papel, eu estou indicando, considerando que eles são de papel, ou eles são realmente de papel? Então, não posso dizer que é um estado, porque o estado é transitório. Essa característica aqui, ela indica para mim um tipo. Ela é permanente. Esse aqui é um estado, e ele é transitório. E o que é que eu repito sempre? Se eles se comportam de formas diferentes, eles são diferentes. Se eles estão se comportando de formas diferentes, como é que eu vou analisar uma frase sem pensar em semântica? Porque se for somente no olho, eu vou errar a questão. E vou errar mesmo. Essa informação, eu preciso saber que os barcos são de papel? Não, mas no de cima, eu preciso indicar para ter o tipo de informação para o verbo que eu estou interessado em dar, eu preciso indicar qual é a minha consideração sobre Carlos. Na de baixo eu não preciso indicar. Beleza? Deu para compreender, não é? Se eu parar aqui, a minha informação é a mesma? Não, é um fato. Se eu disser que eu chamei Carlos, eu já não estou indicando uma ideia de consideração. Eu estou dando o valor de convocação. Então, significa dizer que o que está aqui, para a informação que me interessa nesse momento, o que está aqui é dispensável ou é essencial? É essencial. Como é que as bancas podem cobrar isso? CESP. Poder-se-ia retirar o de político sem comprometimento para a correção gramatical. Prestem atenção nos enunciados. Eu estou perguntando sobre o sentido? Não, eu estou perguntando sobre a correção gramatical.
Poder-se retirar de político, mantendo a correção gramatical e as mesmas relações morfossintáticas. Verdade? Verdade? Não, porque se eu retirar o de político, significa dizer que este verbo deixa de ser transobjetivo e passa a ser apenas transitivo. Beleza? Deu para perceber? Eu posso retirar de político, mantendo correção, apesar da alteração semântica. Eu posso retirar de político, mantendo correção, apesar da modificação semântica. Como ele apresentou apesar, você precisa considerar que existe a possibilidade, mas essa possibilidade recai em uma alteração semântica. Então, belezinha. Os enunciados CESP são enunciados que realmente te fazem refletir sobre o processo. Querer fazer uma prova desse tipo sem analisar o processo é possível? O processo semântico? Não. Então, aqui, essa apresentação que eu faço sobre os verbos transobjetivos não é porque a banca vai perguntar se ele é transitivo ou se ele é transobjetivo. É para nós compreendermos o processo de um predicado verbo nominal em que existe um estado sendo direcionado a um objeto direto. E para apontar a diferença entre esse estado e essa característica permanente. Belezinha? Para finalizar aqui a exposição acerca dos verbos transobjetivos, é necessário apresentar para vocês o que é, qual é a função desse estado e qual é a função desse tipo. O estado, em um predicado verbo nominal, este estado é chamado de predicativo, porque é núcleo do meu predicado, porque é importante para a minha informação. Aqui embaixo, o de papel não é um tipo? Modifica o tipo do barco, não modifica? Se modifica, é um modificador nominal. Função, adjunto. Adnominal. Chamei a Carlos de político. Eu tenho esse A, que mostra que esse verbo é um verbo transitivo indireto. O verbo chamar é um dos pouquíssimos que, apesar da mudança de transitividade, mantém o sentido. É o verbo chamar e o verbo atender, que hoje eles consideram que tanto faz com preposição ou sem preposição.